Vamos orar pela palavra? Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos aqui debaixo da Tua poderosa mão. Pedimos para que a luz do Senhor brilhe sobre o nosso coração nesse instante. Que o Senhor nos conceda a graça de compreender tudo aquilo que o Senhor tem para ministrar no nosso coração. Edificar a nossa fé em o nome de Jesus. Aleluia. Então, como os irmãos sabem, nós estamos estudando o livro de Ruth. São apenas 4 capítulos. Dá para você ler os 4 todo dia dessa semana que vem. Amém? Você não vai gastar 8 minutos para fazer isso. Muito pouco. Mas nesses 4 capítulos, nós vemos que tem tantas pérolas, tantas joias presentes da parte do Senhor, que Ele deixou ali nessa história para nós, como algo profético. E no domingo passado, nós compartilhamos a respeito do capítulo 1 do livro de Ruth. O capítulo 1 começa falando a respeito de um homem chamado Elimeleque. Elimeleque significa Deus é o meu rei. Cadê os irmãos que estavam aqui no culto comigo? Vocês estão lembrados dos nomes? Lá na célula também falou? Aleluia. Então, o marido, chamado Elimeleque, Deus é o meu rei, com sua esposa, chamada Noemi, que significa agradável, foi com Malom, o seu filho, este nome significa morrendo, e Quilion, doente, esse era o nome dos filhos. Eles saíram de Belém, da casa do pão, para uma terra chamada Moabe. Moabe era uma nação amaldiçoada por Deus. Então eles foram para o lugar da maldição. Mas o motivo que eles fizeram isso, que eles tomaram essa decisão, foi por causa de uma crise. Tempos de crise, você é levado, você é tentado a tomar decisões. Por isso é tão importante a paz de Cristo. A paz de Cristo te conduz à vida. Mas quando você perde a paz, não tome a decisão, porque aquilo pode te conduzir à morte. E a Bíblia fala que Elimeleque não honrou o nome dele, porque ele diz que Deus é o seu rei. Se Deus é o seu rei, e se Deus é o rei dele, ele não vai tomar decisões baseado nas circunstâncias. Ele vai tomar decisões baseadas nas promessas de Deus. E tem uma promessa de Deus lá em Isaías, que diz que quando o povo passar por fome, por guerras, por crise, voltem-se a mim, e eu vou responder para vocês, eu vou proteger vocês, eu vou suprir vocês. Mas a questão toda é que, ao invés de buscar o Senhor, de correr para o Senhor, Elimeleque correu para a terra da maldição, com a sua família. E ele fez isso com medo da morte. Veja, o medo faz você tomar decisões também que não são a vontade de Deus. Mas o problema é que no verso 2 do capítulo 1, a Bíblia nos mostra que Elimeleque morreu. Fugiu da morte e encontrou a morte. Morreu. Ele não ficou na casa do pão, antes ele saiu da casa do pão e morreu. Mais tarde, seus 2 filhos casaram com mulheres moabitas. Uma chamada Orfa, fala Orfa. Orfa significa, veja a parte de trás do pescoço. Ou a nuca, porque naquela época não tinha essa palavra nuca, que hoje tem. E Ruth, as duas casaram com os filhos de Elimeleque e Noemi. E ficaram casados por 10 anos. Mas eles também morreram. Eu pergunto para você, esse cenário que nós estamos vendo aqui, como que você acha que Noemi está nele agora? Capítulo 1, verso 29. Abra sua Bíblia. Livro de Ruth, capítulo 1, verso 21. Não 29, 21. Olha o que Noemi diz: ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Preste atenção, irmãos.
ela está dizendo que ela saiu lá da casa do pão rica. Isso é uma verdade? Não. E agora ela vai voltar para lá. Por que ela vai voltar? Porque ela ouviu a boa notícia de que havia pão de volta na casa do pão, em Belém. Então as boas novas conduziram ela ao arrependimento, conforme Romanos nos diz. E por causa das boas notícias, ela volta ao lugar que Deus planejou para ela. Mas antes de ir, ela está dizendo: o Senhor me fez voltar pobre. Deixa eu te dizer uma coisa: o Senhor nunca está do lado do problema, Ele sempre está do lado da solução. O Senhor nunca está liberando sobre você a pobreza, mas sim a prosperidade, a provisão. Jeová Jirê, isso é o nome dele inclusive, Jeová Jirê. E ela continua dizendo: por que pois me chamareis Noemi agradável? Visto que o Senhor se manifestou contra mim. Na cabeça de Noemi, irmãos, Deus era contra ela. A imagem que ela tinha de Deus era de um Deus que era contra a vida dela. Vou te falar uma coisa: se Satanás é contra você, há esperança. Agora, se Deus é contra você, a quem você vai recorrer? E na cabeça dela, Deus era contra ela, que não é uma verdade. Mas assim como Noemi, muitas vezes nós, por causa das circunstâncias, pensamos que Deus está indo contra a gente. Mas não é uma verdade. Fala comigo: Deus é bom. Fala de novo: Deus é bom. O nosso Deus é bom. E Ele nunca está do lado do problema, sim, sempre do lado da solução. Mas na cabeça de Noemi, o que ela mais diz? O Todo-Poderoso tem me afligido. Veja, Todo-Poderoso é um dos nomes de Deus. El Shaddai, fala comigo: El Shaddai. El Shaddai é o Todo-Poderoso, ou seja, tem poder para fazer qualquer coisa. Agora, olha que ironia, ou incoerência de Noemi. Se Deus é o Deus Todo-Poderoso, por que Ele está fazendo isso com ela? E a Bíblia nos mostra que Jesus é a exata expressão do Pai. Enquanto Ele estava aqui na terra, Ele estava expressando uma pessoa, o Pai. Ele diz: quem vê a mim, vê o Pai. Lendo as Escrituras, eu não encontrei em nenhum versículo alguém que tenha ido até Jesus e saído de mãos vazias. Não tem nenhum versículo. Todos que foram até Jesus receberam mais do que pediram. Todos que foram até Jesus foram curados. Todos que foram até Jesus receberam uma resposta favorável da parte dele. Mas para Noemi, Deus Todo-Poderoso não tem poder para fazer algo na vida dela. Então ela se mostra alguém amargurada. E isso é uma coisa importante você saber. Amargura no seu coração é um problema. Paralisa a sua fé. Por isso que Deus nos deu um remédio muito bom chamado perdão. Perdoa logo. Perdoa logo. Eu costumo brincar que homem de Deus tem um couro grosso e o coração mole. Homens de Deus têm um couro grosso e o coração mole. Mas o que se vê hoje é homens de couro fino e coração duro. O couro grosso é para suportar as ofensas, suportar as dificuldades, suportar as pressões, e o coração mole é para perdoar rápido. Mas como eu disse, o que se vê hoje é o coração duro, endurecido, que não libera perdão, que não avança, e o couro mole. Qualquer palavra já doeu. Nós vemos então que Noemi, ela tinha essa visão errada a respeito do Senhor.
Mas o que ela não sabia é que do lado dela já estava a provisão que Deus havia liberado sobre a vida dela. Muitas vezes, no meio das circunstâncias, você não vê. Você até mesmo reclama, fala mal. Mas Deus já preparou e já colocou perto de você a provisão para o próximo milagre na sua vida. No verso 22, abra sua Bíblia, Ruth capítulo 1, verso 22. Aqui tem um cenário muito profético. Assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Ruth, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Irmãos, nada está na palavra de Deus por um acaso. Nada, absolutamente nada, nem um nome, nem uma vírgula, nada está ali por um acaso. Por que Deus deixou para nós, por que o Espírito Santo deixou para nós o período que Ruth voltou com Noemi para Belém? Porque isso aqui é um cenário, um quadro profético. Porque Ruth é um símbolo da igreja. Noemi é um símbolo de Israel. A Bíblia, o Novo Testamento, foi escrito por judeus. Você sabia disso? Os judeus nos contaram a respeito da salvação. Você sabia disso? O apóstolo Paulo era judeu. O apóstolo João era judeu. O apóstolo Pedro era judeu. Marcos era judeu. Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João, judeu. Nós vemos então que as Noemis, os judeus, contaram para nós a respeito do Messias. Nós somos as Ruths, o povo que não merecia participar da congregação de Deus, o povo que era amaldiçoado. Eu e você éramos amaldiçoados por causa dos nossos pecados, mas fomos aceitos por meio do sangue do Cordeiro de Deus. E a Bíblia nos mostra que o período que eles voltam, então, é o período da colheita. Fala comigo, colheita. Eu não sei se você sabe, mas a colheita está próxima. E o período, então, que elas voltam para Israel, para Belém, é o período da colheita. E nada está na palavra de Deus por um acaso. O período da colheita era o período de Pentecostes. Fala comigo, Pentecostes. Pentecostes acontecia 50 dias depois da morte do Cordeiro. Jesus morreu no dia exato da Páscoa. 50 dias depois era Pentecostes. E 50 dias depois haviam 120 irmãos, ali em Atos capítulo 2, reunidos, diz a palavra, esses 120 irmãos orando, quando de repente veio do céu um vento impetuoso, que é o próprio Espírito de Deus, e encheu a casa. Aquele momento aconteceu Pentecostes. Agora, esse período é o período da colheita. Inclusive até hoje, nesses meses de maio e junho, os judeus, eles leem o livro de Ruth, para celebrar o período da colheita. A igreja foi formada nesse período, no período da colheita, no período de Pentecostes. E a igreja foi formada por judeus e gentios, Noemis e Ruth. Estão vendo aqui o quadro profético? É importante você ver isso, porque no próximo domingo, quando nós falarmos do momento que Ruth está com Boaz, vocês vão ver outro quadro profético, da volta de Cristo. Continuando. Agora nós vamos entrar, de fato, no capítulo 2, verso 1. Olha o que está escrito na sua Bíblia. Tinha Noemi, um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Fala comigo, Boaz. Já que nós estamos aprendendo o significado dos nomes, nós temos que aprender o que significa Boaz. Boaz significa nele há força.
ele é a minha força, ou rapidez, né? Então, olha que nome impressionante. Enquanto Elimeleque é Deus é o meu rei, Boaz é o quê? Ele é a minha força. Enquanto Elimeleque, que tinha o nome de Deus é o meu rei, fugiu do propósito de Deus. Mas Boaz, porque cria que o Senhor é a sua força, permaneceu em Belém no propósito de Deus. Nós vemos então que o texto começa dizendo que tinha Noemi um parente de seu marido. Quem está dizendo isso não é Noemi, viu, irmãos? Quem está dizendo isso é o Espírito Santo agora. O Espírito Santo, por meio das Escrituras, por meio da Escritura aqui, ele fala algo para mim e para você. Que o Redentor está próximo. Porque Boaz é uma figura do Redentor, do Senhor Jesus. E a Bíblia nos mostra então que ele está falando algo, o Senhor está falando algo, né? Fazendo uma declaração. Mas por outro lado, Noemi está fazendo uma declaração diferente. Ela está dizendo: não me chame agradável, me chame amargurada. Não me chame Noemi, me chame Mara. Mas por outro lado, o Espírito Santo está dizendo: há um que será o Redentor, chamado Boaz. Veja, você quer falar o que as circunstâncias dizem, ou você quer falar o que o Espírito de Deus diz? A Bíblia nos mostra que Boaz, então, é um retrato profético de Cristo. Por quê? Primeiro, porque ele era um parente próximo. Daqui a pouco nós vamos entender por que ele tinha que ser um parente próximo. Segundo, a Bíblia fala que ele era senhor de muitos bens. Então o cara era rico. Terceiro, ele era da família de Elimeleque. Quarto, ele estava em Belém. Então, esse é um retrato profético de Cristo. Por quê? Porque Cristo nasceu aonde, irmãos? Em Belém. Cristo é rico? Hã? Sim. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o dono de todas as coisas. Ele é herdeiro de todas as coisas. Cristo se fez um parente próximo? Sim ou não? Sim. A Bíblia fala que ele, sendo Deus, não se usurpou permanecer nessa posição de Deus. Antes, se esvaziou e assumiu a imagem de servo, fazendo-se semelhante aos irmãos. A Bíblia também diz que ele andou entre nós em carne e sangue. Ou seja, ele se familiarizou conosco. Ele se tornou parte da nossa família. Olha só, Jesus deixou sua glória, deixou o seu Pai, deixou o seu trono para fazer parte da sua família, para que a partir disso ele pudesse salvar você. Veja, Deus poderia ter mandado qualquer um. Poderia ter mandado o Miguel, o Rafael, os anjos. Mas ele mandou o seu próprio filho. João diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, não vá para Moabe, não participe da morte, mas tenha a vida eterna. Deus te amou e me amou, por isso ele deu o seu filho. Não o contrário disso. Deus deu o seu filho e te amou. Não, não, não. Ele te amou primeiro, e por isso ele deu o seu filho. Essa é a graça de Deus, e é o amor de Deus que nos constrange. Então Jesus, ele se fez em semelhança de Boaz agora, para que nós pudéssemos entender como ele nos resgatou e nos redimiu, sendo o nosso resgatador e o nosso redentor. E eu não sei se os irmãos sabem, mas naquela época, quando os seus pais morriam, a herança passava para os filhos.
E o filho assumia, então, a administração da casa, dos recursos. Mas se ele endividasse, ele tinha que penhorar os seus bens. Alguém já penhorou alguma joia aqui? Ninguém quer levantar a mão. Ele tinha que penhorar os bens. E se ele não conseguisse pagar a dívida, ele perdia tudo para aquele que penhorou. Mas tem um detalhe: ficaria com este que penhorou até o ano do jubileu. Vou falar de muitas coisas importantes para você aqui hoje, eu preciso que você preste atenção. Sem entender isso, você não vai entender o contexto de Ruth. Então, por exemplo, se eu perdi tudo, eu tenho 30 anos, amém? Eu tenho 30 anos, eu perdi tudo, porque fiz maus negócios, e agora não consigo pagar a minha dívida. Os meus credores agora receberam a minha herança, a minha fazenda, a minha casa, os meus bens, e eu estou pobre e endividado. Porém, daqui 50 anos, vai acontecer o jubileu. Quando eu tiver então 80 anos, vai voltar tudo para mim. Mas eu pergunto para você, tem graça? Vou ficar 50 anos na esperança e na miséria. Essa era uma lei que tinha no Antigo Testamento. Levíticos capítulos 25, verso 10. Santificareis o ano 50º e apregoareis liberdade na terra de todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será. E tornareis cada um a sua possessão e cada um a sua família. Nesse momento que acontecia o jubileu, um chofar, um chifre de carneiro era tocado. Nesse momento, os escravos eram libertos. Os endividados tinham as suas dívidas quitadas. E aqueles que eram escravizados voltavam para a sua família. Era um dia muito importante para aquela nação. E era uma lei mosaica, uma lei da Torá, que está lá em Levítico. Nessa lei a gente vê a graça de Deus. Mas acima disso, nós vemos Cristo. Cristo é o Cordeiro de Deus que morreu. O que sobra do Cordeiro depois que você mata ele? O chifre. O chifre então aponta para a obra consumada de Jesus. Quando a obra do Senhor Jesus que é consumada, é proclamada na vida do corpo de Cristo, na vida dos irmãos, o que acontece na sua vida? Inevitavelmente, dívidas são pagas, seus pecados foram perdoados. Mas se os pecados foram perdoados, isso quer dizer também que até as coisas financeiras são pagas. Você crê nisso? Mas não só isso, se você está sendo escravizado, ao ouvir a mensagem do Evangelho, você é liberto. E se você está distante da sua família, ao ouvir a mensagem do Evangelho, seu coração se aquece de volta para tratar sua esposa bem, seu marido bem, seus filhos muito bem. Vocês estão comigo, gente? Então você percebe que esta era uma das maneiras de redimir aqueles que haviam perdido tudo e tinham se tornado escravos. Mas o problema disso é que se o jubileu só ia acontecer daqui 50 anos, demorava demais. Então não era uma boa opção. Porém, existia outro método, outra maneira que Deus deixou na sua palavra, para redimir aquele que havia perdido tudo. E não se esqueça, Elimeleque perdeu tudo. Elimeleque fugiu da crise, da fome. Ele havia perdido tudo. Mas havia uma maneira de haver redenção para sua família. Nós vamos descobrir como que isso acontece. Está lá em Levíticos capítulo 25, verso 25. Quando o teu irmão empobrecer e vender alguma parte da sua possessão, da sua herança, então virá ao seu parente mais chegado, e ele resgatará o que vendeu ao seu irmão. Então, a Bíblia chama isso, no original, de Goel, parente próximo. Fala comigo, parente próximo. Então, por exemplo, o João é meu irmão, ou ele é meu primo, ou ele é meu parente. Ele ficou endividado.
e eu sou o parente dele rico, tenho muitos recursos. Ele falece e deixa a esposa sem filho. E aí, agora essa família está sem herança. Qual que é a maneira de resgatar a família do João, o nome do João? Um parente resolver comprar de volta as terras e devolver para a família dele. É assim que acontece, é assim que a lei aqui diz. Então, o que o Senhor Jesus fez comigo e com você? Eu e você vendemos tudo para o diabo. O diabo levou tudo. Inclusive a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Esse mundo pertence ao diabo. Porque Adão, no dia que ele caiu, ele deu nas mãos do diabo aquilo que ele tinha recebido de graça. Mas havia esperança para nós. Se nós tivéssemos um parente próximo, que fosse rico, que fosse santo, sem mancha, sem pecado, e quisesse nos resgatar, ele poderia nos resgatar. Assim como Boaz é para Ruth, Jesus, o Senhor, é para a sua igreja. O que ele resolveu? Resolveu nos resgatar. E qual foi o preço? Sangue. Sangue sem pecado, sem mácula. Este sangue nos resgatou, nos redimiu e nos colocou de volta na nossa herança. Eu e você hoje temos uma herança em Cristo Jesus. Já seria bom demais só ser salvo, mas nós somos mais do que isso. Nós somos salvos e agora temos até herança, e a herança de Cristo. Você pode dizer amém? Então, vocês entenderam as duas leis que havia no Antigo Testamento para poder resgatar, para poder salvar aquela pessoa? Salvá-la do quê? Da dívida, salvá-la da escravidão, salvá-la para que ela pudesse voltar para sua família, para sua casa. Então essas eram as duas maneiras. Uma demorava muitos anos, a outra era só se o parente próximo quisesse. E eu pergunto, Jesus, será que ele quis? É só você lembrar dele crucificado. Essa imagem dele crucificado é uma expressão dele dizendo para mim e para você: eu quero te salvar, eu quero pagar o preço do seu pecado, eu quero te deixar agora herança, eu quero te abençoar, eu quero. Então a crucificação de Cristo é a prova que ele quer. Amém? Aleluia. Então haviam 3 condições para esse parente resgatador cumprir. A primeira então é que ele tinha que ser parente próximo. Hebreus diz para nós: visto pois que os filhos são participantes comuns de carne e sangue, também ele, Jesus, semelhantemente, participou das mesmas coisas. Próximo verso diz: por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos. Hebreus está dizendo para nós o quê? Que Jesus se tornou semelhante a todos os irmãos. Então se tornou o quê? Parente próximo. Ele tem condições então por esse critério? Sim ou não? Sim. Ele se tornou nosso parente próximo. Segundo critério, ele tinha que ser financeiramente capaz. Em outras palavras, ele tinha que ser rico. 1 Pedro 1,18, olha aqui, 1 Pedro 1,18. Sabendo que não foi mediante a coisas corruptíveis, como prata ou ouro ou dólar, para ficar mais claro para você, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, vos deixaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Então, foi através do sangue do Senhor Jesus que Ele nos redimiu. Sangue que tem poder para perdoar o quê? Os nossos pecados e libertar qualquer homem na face da terra. Então a segunda condição também o Senhor Jesus cumpriu. O primeiro é ser parente próximo. O segundo é ser rico. No caso aqui a moeda é o sangue. O sangue de alguém sem pecado e sem mácula. Terceiro, está disposto.
Filipenses capítulo 2, verso 5, diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Será que isso é querer? Será que ele quer? Será que ele quis, na verdade? Você percebe então que o Senhor cumpriu os 3 critérios, mas falta um critério. Obrigado, crianças. Falta um critério. O último critério é ser livre. Só poderia ser o resgatador se ele fosse livre, não escravo. Jesus, ele não foi escravo do pecado. Jesus, o Senhor Jesus, ele não foi escravo de nada. O Senhor Jesus, sendo livre, diz: aquele que o Filho libertar, verdadeiramente será livre. Então, ele tem poder para nos resgatar? Ele cumpriu as condições? Sim ou não? De acordo com a lei, então, ele está qualificado? Sim. Então, nós podemos entender aqui no livro de Ruth, que Jesus é o nosso Boaz. Ele é o nosso Boaz, e nele, no Senhor Jesus, há força. Esse é o nome, né? Nele há força. Estão comigo, gente? Então agora, nós estudamos até agora só o verso 1 do capítulo 2. Vamos para o verso 2 do capítulo 2. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixe-me ir ao campo, e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: vai, minha filha. Veja, por que Ruth está dizendo para Noemi que ela vai para o campo daquele que me favorecer, para pegar espigas? Para que ela está dizendo isso? Porque existia uma lei, também está lá em Levítico, que diz o seguinte: quando você cegar a sua terra, a sua seara, não acabarás de cegar completamente, não colha até as extremidades, mas deixe para que as espigas que tiverem caídas, e aquelas das extremidades, sejam para os pobres, para as viúvas e para o estrangeiro. O que essa lei está dizendo? Quando você prosperar, colher, não seja mão de vaca. Não sei se você entendeu essa expressão. Acho que os brasileiros todos aqui entenderam. Como é que você traduziu, Michael? Ok. Então, quando você for abençoado, deixe as extremidades e aquilo que cair para ser dado ao estrangeiro, à viúva e ao pobre. Não seja mão de vaca. Não queira colher tudo. Deus te dá mais do que você precisa, para você também poder ser generoso e compartilhar. E aqui, por que Ruth então está querendo ir para o campo buscar alimento? Primeiro, porque ela é pobre. Segundo, porque ela é estrangeira. Então ela está qualificada para essas coisas. E terceiro, ela faz uma declaração. Olha aqui para mim. Olha a declaração que ela faz: eu vou para o campo daquele que me favorecer. Guarda essa palavra, porque essa é a maneira pela qual Deus te abençoa, através do seu favor, da sua graça. Vocês estão comigo, gente? Detalhe: ela não tinha o direito de colher, ela só tinha o direito de respigar. Fala comigo, respigar. Vocês vão aprender uma palavra nova hoje. Pegar o que colheu no chão. O tradutor, ele fica conversando comigo, ele me tira a atenção. Ele até agora não entendeu. Me ajuda. Mas é porque também eu falo umas palavras aqui que ele não consegue traduzir. Aí ele fica maluco lá atrás. Respigar é pegar aquilo que caiu no chão da colheita. Então ela só podia pegar o que tinha caído. Ela não podia colher. Ela não tinha direito de colheita. Assim como eu e você também não tínhamos direito de colher as bênçãos de Jesus Cristo. Não tinha. Mas hoje, em Cristo Jesus, nós temos. E
ela diz então: apanharei as espigas daquele que me favorecer. Não se esqueça disso. Quando ela fala isso, ela está confiando unicamente no quê? Na graça de Deus. Porque ela sabe que ela não merece. Assim como eu e você também. A Bíblia nos mostra, deixa claro, que eu e você merecíamos algo. Um lugar preparado para Satanás, que não foi preparado para nós. O inferno. O lago de fogo. Isso é o que eu e você merecíamos. Pelas nossas obras, pelo nosso pecado. Nós merecíamos o juízo e a morte eterna. Mas Jesus, por meio da sua graça, não porque você é bom, mas porque Ele é bom. Não porque você se comportou bem, mas porque Ele fez uma grande obra perfeita e pode então te salvar, te redimir. Por causa da sua graça, Ele te deu o que você não merece. Hoje você recebeu o que você não merece. A salvação em Cristo Jesus, você não a merecia e recebeu. Do mesmo modo, Ruth, ela sabia de onde ela veio. Você tem que aprender também a lembrar de onde você veio, de onde Deus te tirou. Onde você estava. E como você foi resgatado daquele lugar. Aí você vai ter também a humildade que Ruth teve. Ela sabia que ela não merecia. A única esperança dela era no favor e na graça de Deus. Por isso ela declara: eu vou ao campo daquele que me favorecer. E no versículo 3, acontece algo espantoso. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores, os que colhiam. E agora a Bíblia diz o seguinte: por casualidade, fala casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque, o qual poderia resgatar ela, o qual poderia tirar ela da escravidão, ou da pobreza, ou da miséria. Por casualidade. O mundo diz que é sorte. Deus diz para nós que é graça, é o favor dele. E eu costumo brincar que é uma Jesuscidência. Casualidade aqui é uma coincidência. Uma coisa assim que coincidiu. Mas para mim e para você, que cremos no Senhor Jesus, sabemos que Deus trabalha nos bastidores. E por uma Jesuscidência, essa mulher foi colocada no campo certo, da pessoa certa, que tinha poder para resgatar ela. Eu e você também. Veja, você pensa que Deus trabalhava na sua vida, trabalhou na sua vida, só depois que você nasceu de novo. Não! Antes mesmo de você conhecê-lo, Ele já estava preparando coisas boas para você. E te conduzindo, te levando a estar no lugar certo, na hora certa. Não se engane. Você está aqui hoje, nesse culto. Não é por casualidade. É por Jesuscidência. Você está no lugar certo, na hora certa. Porque o Espírito Santo te trouxe aqui. A Bíblia continua dizendo, então, que Ruth foi colocada no lugar certo, na hora certa. Esse é o favor de Deus. Só o favor de Deus pode te dar o lugar certo, na hora certa. Você pode ter todos os recursos para fazer um empreendimento, mas se não for o momento certo, você pode quebrar. E você pode ter a oportunidade de fazer um empreendimento, empreender algo, mas se você não tiver no momento certo de recursos, não tem como você fazer aquilo. O único que pode fazer com que você esteja no lugar certo, na hora certa, te abençoando, o que o mundo chama de sorte, te abençoando, é o Senhor Jesus. É o Espírito Santo te conduzindo. A Bíblia fala então que ela foi parar nesse campo. E no verso 4, verso 4 diz: eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. Pergunta: se você já leu o Novo Testamento, quando Jesus aparece no meio dos discípulos, ele diz o quê? Paz seja convosco. Boaz apareceu no meio dos segadores, no meio dos trabalhadores, lá na sua fazenda, e diz o quê? O Senhor seja convosco.
Pastor, mas você falou que Jesus falava paz. Sim, porque o nome do Senhor é Shalom. 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 Então você percebe que a mesma atitude de Boaz, o Senhor Jesus também tinha. Porque Boaz nada mais é do que uma fotografia de Jesus antes dele vir. Uma fotografia profética a respeito de Cristo. E a Bíblia fala que Boaz veio de onde, irmãos? De Belém. Jesus veio de onde? Belém. Agora, quando ele chega, a primeira palavra dele é o quê? Maldição? É bênção. Mas qual que é a resposta dos funcionários da fazenda? O que os funcionários responderam? O Senhor te abençoe. Veja, o início da conversa é bênção. E o final da conversa também é o quê? Bênção. Aonde Boaz chega, só há o quê? Bênção. Imagina o ambiente daquela fazenda. Um ambiente abençoado. Porque aonde Boaz está e os seus servos estão, é abençoado. Por isso que quando nós nos reunimos aqui, a bênção do Senhor está aqui. Mas também é um ambiente de alegria aquela fazenda. Por quê? Havia paz. Paz para trabalhar. Paz porque o patrão é bom. Paz porque o Senhor da fazenda é bom. Você percebe que o clima espiritual ali naquela fazenda era extremamente abençoado. E esse é o ambiente espiritual hoje na vida da igreja. Esse ambiente que nós estamos é um ambiente muito abençoado. Você crê? Aleluia. Agora, o verso 5. É a primeira vez que Boaz vai falar com Ruth. Primeira vez. Olha o que a Bíblia diz. Os irmãos gostam de novela, né? Alguns. Mas a Bíblia é tão mais rica que uma novela. Olha essa cena. É a primeira vez que Boaz vai se direcionar a Ruth. Ou vai falar a respeito de Ruth. Olha só. Ele vai primeiro falar a respeito de Ruth. Depois ele vai falar com ela. Olha aqui. Depois perguntou Boaz ao servo carregado dos segadores. Para quem que ele está perguntando? Para o servo encarregado. Os irmãos que estiveram comigo aqui há alguns cultos atrás, vão se lembrar do servo de Abraão, que foi buscar uma esposa, Rebeca, para Isaac. Aquele servo era um símbolo de quem? Do Espírito Santo. Esse servo aqui, nós já vimos o Senhor Jesus. Esse servo é um símbolo de quem? Do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que está preparando a igreja, está preparando nós, para nos deixar sem mácula, sem defeito, sem ruga, para nos apresentar ao Senhor Jesus. E agora, o Boaz está perguntando para o seu servo: quem é essa moça? Quem que é essa moça que apareceu aqui na fazenda? Respondeu-lhe o servo: esta é a moça moabita, que veio com Noemi, da terra de Moabe. Uau! Quem que apresenta Ruth então? O servo, o Espírito Santo. O Espírito Santo. Ele é que nos leva todos os dias ao Boaz, a Jesus. O Espírito Santo é o que te conduz todos os dias a Cristo, à vontade de Cristo, à vontade daquele que te amou e te comprou para Ele. A própria palavra diz em 1 Coríntios capítulo 12, verso 3, que ninguém pode dizer Senhor, Senhor, se não for pelo Espírito Santo. Então é só o servo, o Espírito de Deus, que pode te levar ao seu Boaz, que é Cristo. Amém? Verso 8. Agora, sim, as primeiras palavras de Boaz a Ruth. Então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Então a primeira palavra que ele fala para Ruth é filha minha. Se eu chamar minha esposa de minha filha, não pega bem hoje. Ela não vai gostar, né, amor?
Mas naquela época, o que quer dizer isso? Presta atenção no cenário. A mulher, ela está vindo de outra nação, ela é uma estrangeira. Ela não tem vínculo nenhum naquela terra. Ela não tem ninguém com quem ela pode contar. E aí o homem já chega dizendo: filha minha, o que ele está dizendo? Eu estou te adotando. Eu estou adotando você. Eu estou tomando agora a responsabilidade de cuidar de você. Então ele já começa dizendo: filha minha. E ele diz mais. Cadê? Aqui. Não vá escolher em outro campo. Um detalhe importante. Naquela cultura, naquela época, um senhor de uma fazenda nunca direcionava-se diretamente aos servos. Ele sempre direcionava ao encarregado. E muito menos ele falava diretamente com um estrangeiro que viesse colher ou respigar na sua fazenda. Você percebe então que Boaz quebrou o protocolo. Você concorda comigo? Jesus quebrou o protocolo também. Sendo Deus, ninguém podia acessá-lo. Ninguém podia tocá-lo. Ninguém podia vê-lo. Não se usurpou ser igual a Deus. Antes, se esvaziou. Se fez a imagem e semelhança de servo. Quebrou todos os protocolos. Todos. Para se apresentar a você e falar a você diretamente. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vemos aqui então que Boaz fala diretamente com Ruth. E a primeira coisa então que ele oferece é o quê? Proteção. Proteção. Por que ele está oferecendo proteção? Porque ele diz: não vá colher em outro campo. Não vá para outro campo. Fique aqui. Fala para o irmão que está ao seu lado. Não vá para outro campo. Fica aqui. Na videira PSL. Igreja, ouça a voz do Boaz. Fique aqui. Porque há um perigo enorme de você ficar pulando em igreja e receber doutrina e doutrina que não tem nada a ver com a palavra. E ouvir pregador, mais pregador, que depois vai trazer uma confusão. Então, aonde Deus te plantou, filho ou filha, floresça nesse lugar. E depois de florescer, dê frutos. E que o vosso fruto permaneça. E nisto, vocês vão ser chamados de meus discípulos, diz o Senhor. Amém? Então, veja, no verso 9 agora, que Boaz diz: estarás atenta ao campo que cegarem e irás após elas. Não dei ordem aos servos que te não toquem. Preste atenção. Boaz está oferecendo a Ruth o quê? Proteção. E ele deu ordem aos servos, porque pode ser que os servos quisessem abusar, fazer alguma coisa mal contra ela. E ele falou o quê? Não toque. Não toque. O que isso tem a ver com a minha vida, pastor? Isso tem a ver com o seguinte: Deus levantou servos na vida da igreja para cuidar e dar proteção para aqueles cordeiros, para aquelas ovelhas que Ele tem enviado, para as Ruths. Mas os servos podem ficar tentados a tocar nas Ruths. Quando eu falo tocar, é fazer aquilo que não é a função dele. Eu e você somos servos. Jamais deveríamos agredir os irmãos. Antes, servir os irmãos. Antes, amar os irmãos. Proteger os irmãos. Não expor os irmãos. E a primeira coisa que ele oferece para ela então é proteção. Fala comigo, proteção. Quando tiveres sede, vá às vasilhas e beba. Olha só. Ofereceu proteção e agora frescor. Frescor. Saciar a sede. Então, ela, inclinando-se o rosto em terra, lhe disse: como é que você me favorece e faz casos de mim, sendo eu estrangeira? Veja, ele ofereceu proteção, alimento e frescor. Frescor. Jesus,
quando Ele nos salva, Ele nos oferece o quê? Proteção. Por quê? É o Salmo 91. Alguém lembra do Salmo 91? Alguém? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Veja, o Senhor Jesus é o esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente nós estamos. Primeira coisa que o Senhor faz ao nos salvar é nos dar proteção. A segunda coisa que Ele nos faz é dar alimento. Ele nos alimenta com a sua palavra. Mas a terceira coisa que Ele faz com você e comigo é nos dar o frescor espiritual, a água do Espírito. Quando você bebe da água do Espírito, você tem um frescor, você é renovado, você é fortalecido. Quando você está aqui no culto, participando do culto, recebe a palavra, o frescor vem sobre a sua vida, o alimento vem sobre a sua vida, e você sai daqui cheio de fé, sabendo que o Senhor te guarda. Veja, a primeira coisa que Ele oferece para ela, são essas três coisas, né? Proteção, alimento e frescor. Qual que é a reação de Ruth, irmãos? Um coração grato. Por quê? Porque ela sabia de onde ela veio. Ela sabia que ela não merecia. E aqui, quero chamar a sua atenção. Está na hora de encerrar já? Está na hora de encerrar. Eu nem acabei o capítulo 2. Veja, Ruth, ela expressa um coração grato. Por quê? Porque ela sabia que não merecia. Porque se ela achasse que merecia, ela não precisava agradecer. A Bíblia fala que certa vez, 10 leprosos foram curados pelo Senhor Jesus. Mas um apenas voltou para agradecer. Sabe por quê? Porque os 9 achavam que era obrigação do Senhor Jesus curá-los. Porque os 9 eram judeus. Mas esse um que voltou para agradecer era estrangeiro. O estrangeiro sabia que ele não merecia ser curado. Eu e você, filho, somos como as Ruths, como Ruth. Nós éramos estrangeiros aos céus. A nossa pátria não era os céus. Mas por causa de Jesus, hoje a nossa pátria é os céus. Ele nos deu a sua graça para nós sermos cidadãos dos céus. Mas nunca se esqueça de onde você veio, porque isso vai gerar em você um coração grato, que agradece, não murmura, não reclama, mas agradece. O Senhor Jesus, sabe que Ele nunca elogiou a fé dos seus discípulos? Antes Ele repreendia os discípulos, homens de pequena fé. Certa vez Ele falou: até quando eu vou ter que suportar vocês, homens de pequena fé? Imagina o desespero que ele estava, entre aspas. Mas a Bíblia nos mostra que apenas dois homens, 2 pessoas no Novo Testamento foram elogiados na sua fé por Jesus. Estou encerrando, não fique disperso. Creio que essa palavra aqui é para alguém que está me ouvindo. Não estava nem preparado, mas o Senhor me fez lembrar. O Senhor Jesus não elogiou a fé de Pedro, que andou sobre as águas. Alguém aqui já andou sobre as águas? Não? Ninguém? Estranho. O Senhor Jesus não elogiou a fé de Pedro, mas Ele elogiou dessas 2 pessoas. O primeiro é o centurião, lá de Lucas, capítulo 7, se eu não me engano. O centurião, ele não era cidadão judeu, ou de Israel. Ele era romano. E a Bíblia fala que o servo dele estava horrivelmente enfermo. A Bíblia usa essa palavra, horrivelmente enfermo. E a Bíblia nos mostra que o centurião chegou no Senhor Jesus e falou: Senhor, cura meu servo. O Senhor Jesus disse: eu irei. Ele falou: não,
Basta uma palavra sua e meu servo será curado. Jesus olhou para aquilo e disse: uau, nem Israel, país da fé, se viu tanta fé como esta. Jesus elogiou a fé do centurião, que não era judeu, não lia a Bíblia, não participava dos cultos, e não se achava merecedor que Jesus entrasse na sua casa, a ponto de dizer para ele: só uma palavra do Senhor já vai resolver, porque eu não sou merecedor que o Senhor entre na minha casa. Veja a humildade. Essa é a primeira pessoa. A segunda pessoa, a Bíblia fala que era uma mulher cirofenícia, também era uma estrangeira. O centurião era estrangeiro, a mulher também era estrangeira. A Bíblia fala que ela chegou no Senhor Jesus e falou: a minha filha está horrivelmente, a mesma palavra, endemoniada, e eu peço para que o Senhor cure ela, liberte ela. Jesus virou para ela e falou: não é bom que tire o pão dos filhos dos judeus e dê aos cachorrinhos, os estrangeiros. Presta atenção. Se você encontrar um pastor que falar isso para você, você não volta mais nessa igreja. Se o pastor, você chega no pastor e fala: pastor, faz uma oração por mim, e ele está também tendo que orar por todos os outros irmãos que já congregam naquela igreja. Você acabou de chegar ali, você nem daquela igreja é, está pedindo para o pastor. O pastor fala: olha, não é bom que eu tire o pão daqueles que estão aqui comigo e venha dar para você, para os cachorrinhos. Jesus chamou aquela mulher cachorro, cadela. Mas olha só, ela venceu o orgulho. Aquilo foi um teste para a fé dela. Ela disse: Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Se uma migalha teve o poder para libertar aquela menina endemoniada, horrivelmente endemoniada, quanto mais o pão inteiro que está disponível para você hoje. Jesus disse para ela: uau, mulher, grande a sua fé, nem em Israel se viu uma fé como essa. Alguns podem dizer, ela tinha uma grande fé porque era humilde. Pode ser uma explicação. O centurião tinha uma grande fé porque também era humilde, nem quis que Jesus entrasse na casa dele. Também pode ser uma explicação. Mas eu preciso te dizer que a fé desses dois que foi elogiado era a mesma fé de Ruth. Qual que é a fé de Ruth? Que é a mesma fé que você deve cultivar no seu coração. Eu não mereço que o Messias, o Salvador, salve-me. Eu não mereço. Eu não mereço. Mas, confiado na bondade, na graça dele, eu vou pedir. E quando eu pedir, eu sei que ele vai me atender, porque ele é bom. Essa é a fé que salva. Essa é a fé que te abençoa. Essa é a fé que Deus está esperando que você manifeste nesses dias. A fé daquele que não merece. Porque essa mulher estrangeira não merecia. O centurião estrangeiro não era do povo de Deus, não merecia. Mas foram os únicos do Novo Testamento que Jesus elogiou a fé. Que o Senhor possa hoje elogiar a sua fé nesse lugar. Vamos ficar de pé. Quero te desafiar nessa noite a pedir para o Senhor aquilo que você não merece. Muitas vezes nós queremos pedir para o Senhor baseado no que nós fazemos. Então, se nós nos comportamos bem, nós temos fé para pedir, porque a nossa fé está
baseada em nós mesmos, não em Cristo, na obra dele. Mas no dia que você se comporta mal, você perde a fé, porque a fé que você tem em você mesmo é inconstante. Mas se você coloca a sua fé em Cristo e você pede a Ele de acordo com o que você não merece e confia que Ele responde a sua oração, aí então a sua fé prevalece e é perseverante. Então nessa noite eu quero que você feche os seus olhos, rasgue o seu coração diante do Senhor Jesus agora, o seu Boaz. Abra o seu coração para Ele e fala: Senhor, o Senhor me salva, o Senhor me salva dessas circunstâncias, o Senhor me dá livramento. Eu creio que o Senhor me dá livramento. O Senhor tem poder, o Senhor é o El Shaddai, o Senhor tem poder para fazer qualquer coisa. E o Senhor já me deu de graça o pão da vida, e através desse pão eu sou alimentado, eu sou fortalecido. Senhor Jesus, eu peço aquilo que eu não mereço. Ô Espírito Santo, levanta a fé agora dos meus irmãos, dê a eles ousadia e intrepidez para entrar diante do trono da graça, a fim de receber graça sobre graça. Senhor Jesus, coloca sobre eles agora a tua mão poderosa, libera proteção e abrigo sobre eles, libera, Pai, provisão sobre eles, provisão espiritual, provisão emocional, provisão física, seja liberado sobre eles nessa noite. Senhor Jesus, eu peço para que haja um frescor agora, um frescor no espírito dos meus irmãos, que eles sejam levados a ser refrigerados nesse momento. Senhor Jesus, eu te agradeço, porque o Senhor é o nosso Boaz, o nosso Redentor, aquele que nos redime. Aleluia. Fala assim comigo: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor é o meu Boaz, aquele que redime a minha alma do pecado, da injustiça, e me remove do juízo, a fim de receber pela fé a vida eterna, por meio da sua obra consumada na cruz do Calvário. Senhor Jesus, eu recebo hoje o seu amor, que foi manifesto na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor é o meu único e suficiente Salvador. E eu creio que em Ti eu tenho força. Aleluia. Glória a Deus. Foram abençoados? Você possa ir para casa hoje debaixo de um frescor espiritual, de uma unção sobre a sua vida. Você seja colocado esta semana no lugar certo, na hora certa. Que o Senhor te livre de todo o mal, que Ele te faça resplandecer a face dEle sobre a sua vida. Que você seja favorecido, abençoado, com toda sorte de bênçãos espirituais reservadas a você nas regiões celestiais, nesta semana, em nome de Jesus. Dê um abraço em 2 ou 3 irmãos e nós estamos encerrados. Se você está nos visitando, eu quero te conhecer e te dar um abraço. Irmãos, ali no corredor, eu esqueci de dizer a respeito disso, mas aqueles que puderem ainda me ouvir, eu escrevi um livro sobre o estudo de Ruth. É o meu primeiro livro, nunca escrevi um livro na minha vida, mas o Senhor me constrangeu a deixar isso publicado. E está ali no corredor, você pode pegar para você de presente. E a única coisa que está sendo pedido pelo Alan, que está lá, é uma oferta. Pastor, mas eu não tenho oferta, não tem como dar uma oferta. Não tem problema, leva o presente, fica em paz. Mas eu gostaria que você pegasse um livro para você. Amém? Deus abençoe os irmãos.